Pronto, pronto, gravando. Pessoal, muito bom tê-los aqui novamente. Depois aí de um período de recesso, né? Nós voltamos para as duas últimas aulas, aula 9 e 10, do livro que estamos estudando, Doutrina da Salvação. O próximo livro que estudaremos é do Apocalipse, tá? E não sei se vocês viram que eu estou aí também, eu desenvolvi um curso. Então, quem quiser estudar o Apocalipse com o livro da Fatesa e quiser aprofundar, eu vou trazer questões que o livro não aborda, umas questões mais aprofundadas também, me procure, tá bom? E, e é isso daí, pessoal. Vamos falar aqui do nosso tema. Então, hoje, a nossa aula, ela vai tratar sobre dois assuntos importantes, né? Na aula 9 falaremos a respeito da santificação. Então, a salvação e a santificação. E na aula 10 falaremos da glorificação, né? Que é o estágio final da nossa salvação. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso entender quando eu falo de justificação, de santificação, glorificação, primeiro, quais as diferenças, né? Mas antes de falar aqui, isso daqui é um pouco do que eu desejo que vocês aprendam, tá bom? As fases da salvação, a justificação nós já falamos, mas ela entra aqui por quê? Porque para eu entender santificação, eu preciso fazer o contraponto, justificação e santificação. A santificação do corpo, conceito, aspectos, tensões, a glorificação, né, que é a redenção final, e as características desse corpo glorificado. Como será esse corpo, né? E a inter-relação entre santificação e glorificação, e como que eu aplico isso para o meu dia a dia, tá bom? Então, quando falamos da salvação em um plano divino, abrangente e multifacetado, nós percebemos que ela se desdobra em várias faces, né? Ou faces cruciais. E dentre essas faces, ou esses estágios, por assim dizer, nós temos a justificação, a santificação e a glorificação. Então, essas etapas, por mais que sejam estudadas de forma separadas, eu preciso compreender que elas estão interligadas e que elas fazem parte daquilo que nós, crentes cristãos, conhecemos como redenção plena, né? E aí entra a primeira discussão que nós temos aqui, que é definir a diferença entre justificação e santificação. E aí, via de regra, eu queria só perguntar para os irmãos, antes de nós fazermos o contraponto, ou colocarmos as diferenças, o que é santificação para os irmãos? Então, a santificação é uma separação, né? Você se prepara para se separar de algumas coisas, né? Para mim, no meu ponto de vista. Jejuar, orar, ler a Bíblia ali naquele momento que você está jejuando, orando, você está se santificando, pedindo direção para Deus para alguma coisa. Mais alguém? Pessoal, vamos então entender, né? O William falou que santificação é uma separação. Ele está certo. Nos termos teológicos, é isso mesmo. Mas eu diria, e anotem isso daí, tá? Anotem isso daí. Eu vejo a santificação como
aquele agir do Espírito Santo, ou trabalhar ou a obra do Espírito Santo na minha vida, trabalhando no meu interior, com o objetivo de tornar-me semelhante a Cristo. Então a santificação ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer com que eu me pareça ou me torne semelhante a Cristo. Ok? Alguém aqui já tinha pensado a santificação nesse aspecto? A santificação como uma obra do Espírito Santo a fim de me levar para a fim de me tornar semelhante a Cristo? Sim, porque até a gente é cristão, então a gente somos seguidores de Cristo, né? Os discípulos eram seguidores dele, né? Então eu tenho que me tornar o mais parecido com ele possível. Eu acho que a santificação é que nos leva a isso. Exato, exatamente. Então é nesse aspecto. A santificação é aquela obra de Deus, ou aquele agir do Senhor que permite com que eu me aproxime e me torne semelhante a Cristo, né? A santificação, ela é diferente da justificação, tá? Em muitos aspectos. E aí eu gostaria de que vocês me respondessem, quem aqui já pensou ou sabe a diferença entre santificação e justificação. Vamos lá, qual a diferença entre justificação e santificação? Vamos pensar, meus irmãos. Ô, Sérgio, a santificação a gente consegue buscar, depende da gente. É uma conduta que a gente vai ter que ter para se aproximar da aparência de Cristo. A justificação eu não tenho como me justificar. Quem me justifica é Cristo. Não tenha nada que eu faça que vai me justificar. E aí, quem concorda com William, levanta a mão. Quem discorda, ou quem não pensa nada. Quem não pensa nada não manifesta nada. Quem concorda com ele aí dá um joia. O Marcelo. Ah, e o restante não concorda ou não sabe mesmo? Irmão Alex, pela risada da irmã Nathalie, ela não sabe. Ô, Sérgio, e até Paulo fala que nós somos justificados em Cristo. Porque o preço que seria pago para a gente nos justificar, a gente não conseguiria pagar. Então, ele que pagou por nós, então nós somos justificados pelo preço que ele pagou por nós. Legal. Olha, William, a sua resposta ela está 80% correta. Você só errou quanto à santificação. Quando você diz que a santificação ela é nós que produzimos, ou nós que buscamos, ou nós, isso daí incorre de um erro que pode acontecer e acontece muito nos nossos meios, que é o erro do legalismo, tá? Então vamos lá, vamos entender, aí você vai compreender por que eu disse que você acertou 85%. Você acerta quando diz que a justificação ela é uma questão de pagamento de pecado, né? Uma questão de que só Deus pode fazer. Porque ela é uma posição legal. Legalmente ou pela lei eu estava condenado. Toda a raça humana estava condenada. Mas Cristo veio legalmente e pagou ali o meu pecado, pagou o preço que a lei exigia a fim de que eu fosse justificado. Então, a partir disso, nós temos o seguinte: nós temos, não devemos mais nada para o Senhor, tá bom? A santificação, por outro lado, ela é uma condição interna.
Então ela começa internamente, deveria começar. E aí é onde eu falo que uma má compreensão da santificação pode me levar a um legalismo. Porque veja só, biblicamente, arrependimento, ele não é uma mudança de lugar. Tem pessoas que acham que arrependimento é a pessoa sair de um lugar X e ir para a igreja. Sair do bar e ir para a igreja. Isso não é arrependimento. A pessoa pode fazer essa mudança de local, mas não se arrepender de fato. O genuíno arrependimento me leva a deixar o bar, a deixar o funk e buscar ao Senhor. Mas muitos podem simplesmente mudar de lugar, mas não experimentar o verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento, ele me leva ao nascer de novo, o genuíno arrependimento. Então, quando eu digo que é uma condição interna, eu digo que é assim como a justificação, uma obra de Cristo, a santificação, ela deveria começar em nossas vidas por obra do Espírito Santo, trabalhando internamente. Porque note o que eu vou dizer para vocês. Tá vendo o meu corpo? O meu corpo só reproduz o que a minha alma quer. O pecado não reside na minha carne. O pessoal vê carne, lê carne na Bíblia, acha que é essa carne aqui, ó. Mas a carne, quando a Bíblia fala, está falando dos desejos que a minha alma tem. Então, quem que pode santificar a minha alma? Só o Espírito Santo, tá? Então, note que nós já começamos muitas das vezes errado. Porque em algumas igrejas, né, em alguns lugares, a pessoa aceita Jesus, a primeira coisa que ela recebe é um manualzinho como se vestir para frequentar aquela igreja. Enquanto que, na verdade, a preocupação a priori seria essa pessoa buscar regeneração, né? Essa pessoa buscar santificação. Aí entra o que você disse do nosso papel, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a justificação, ela é de uma vez por todas. Então, fui lá, recebi Jesus, estou justificado, gente, acabou. Não tem mais cão no mundo que possa como diz assim, me acusar. Ele pode até tentar, mas, como disse Paulo, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Entendeu? Então a justificação é de uma vez por todas. E acabou, irmão. Não, ó, a pessoa que ela fica todo culto indo para frente aceitar Jesus tem alguma coisa errada. Ir num culto, ir lá na frente, receber uma oração, de repente porque Deus está agindo ali, quer operar um renovo e tal, mas o aceitar a Cristo, com base aqui na justificação, é uma vez por todas. Eu recebi Jesus há 30 anos atrás, o efeito daquele dia dura para o resto da minha vida até a eternidade. A santificação, ela é contínua, ela continua por toda a vida. Então, se tu está vivo, é porque tu ainda estás, precisa se santificar. O dia que você e eu, o dia que nós atingirmos o padrão de santificação que o Senhor exige dos teus filhos, pode ter certeza, o Senhor te leva dessa terra. Foi o que aconteceu com Enoque, aconteceu com muitos homens da Bíblia, né? A justificação é uma obra inteiramente de Deus. Aí é o que o William falou. Na justificação eu não consigo, eu não não tem nenhum porquê, né? Mas eu não consigo, eu não tenho que cooperar com Deus na justificação. Porque Cristo conquistou a justificação no Calvário para mim. Na santificação, aí é o que o irmão William disse, nós cooperamos. Mas como que cooperamos? Cooperamos quando nós oramos, quando lemos as Escrituras, quando jejuamos. E essas boas práticas me levam à santificação. Entenda o que eu vou dizer, pessoal.
se a pessoa tem o Espírito Santo na vida dela, eu penso, tá? Que jamais será necessário alguém chamar a atenção dela, de repente, por causa de uma roupa, por causa de uma fala. Porque o próprio Espírito Santo vai trabalhar na vida dela, né? Só o que eu vejo, viu, irmãos? Eu vejo que por muito tempo a igreja produziu legalistas, produziu usos e costumes e dava o nome a isso de santificação. Então é aquela coisa, a irmã no mundão se vestia igual o pessoal chama, né? Uma Jezabel, se vestia vulgarmente, recebe Jesus, aí a primeira coisa que ela é ensinada é: você tem que usar saia longa, cabelo longo, para de usar batom, não usa mais brinco, tudo aquilo. E a pessoa deixava, a irmã deixava, só que a lascívia, a sensualidade não foi tratada no coração. Por quê? Porque foi tratado legalmente só. Só no exterior, no interior, que o Espírito Santo é que pode trabalhar, não foi dado lugar, por quê? Porque a pessoa já entendeu que deixando de usar tal roupa, já estava santificado, e não é isso. Entendeu? Aí você vê que por um tempo nós fomos muito rígidos, e hoje nós somos como? Muitos lugares são extremamente abertos, né? Isso não é só as irmãs, tá? Os irmãos também. Tem uns irmãos aí que parece o Gustavo Lima pregando, a roupa tá mais apertada que tudo. Ele usa calça 40, ele compra calça 38. E assim, gente, não é só os irmãos que pecam com os olhos, não, tá? As irmãs também pecam com os olhos. Então, qual que é o problema disso? Não foi tratado, entendeu? Não foi tratado. Então, a santificação, biblicamente, quando eu a compreendo, eu entendo que o Espírito Santo, por mais que eu coopere, mas é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem produz, quem gera, quem vai trabalhando na minha vida a ponto de fazer com que eu me torne semelhante a Cristo. A justificação, ela é a mesma em todos os cristãos, tá? O William não é mais justificado que eu não sou mais justificado que a Carol não é mais justificado que o Alex não é mais justificado que a Nathalie não é mais justificada que a irmã Sueli não é mais justificada que a irmã Maria não é mais justificada que o irmão Edson. Ninguém aqui é mais justificado. Todos nós somos justificados iguais. Agora, a santificação, ela há diferenças, há níveis de santificação. O Aine Gruden vai dizer que para alguns é maior e outros são menores. Tudo depende do estágio que a pessoa está na fé. Então, teoricamente, um crente maduro, com mais tempo de fé, era para ele ser mais santificado do que um novo convertido. Entendeu? Então, essa é a lógica. Ah, Sérgio, mas o novo convertido, gente, eu falo porque eu fui, tá? Novo convertido é perigoso. Porque ele entra no perigo e põe a vida das pessoas em perigo se não tomar cuidado, entendeu? Por isso que Paulo vai insistir que muitas coisas não é para o neófito. Por quê? Porque ele ainda não está no nível de maturidade a ponto de compreender certas coisas. Então, dito isso, o Aine Gruden vai dizer que a santificação ela diz muito do nosso nível de maturidade. E o nosso nível de maturidade diz muito do nosso nível de santificação. Porque hoje eu consigo compreender, o Sérgio, tá? Consigo compreender a diferença entre santificação, né? E entre, por exemplo,
e entre, por exemplo, legalismo. Eu consigo ter essa diferença hoje. Eu sei que por muito tempo eu pratiquei legalismo, eu fui um legalista. E o legalismo, ele não serve para nada, tá? Dito isso, vamos avançar aqui. Compreenderam essa primeira parte, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Nenhum comentário? Nenhum? Então vamos continuar. Dito isso, o que o William falou, como eu disse, está 85% certo, porque ele fala que a santificação é uma separação. A definição de santificação é o processo contínuo. Então, enquanto você estiver na terra, gente, você estará no processo de santificação. Se você se acha mais ou melhor do que alguém, eu quero te dizer uma coisa: tu estás vivo porque você ainda precisa porque ainda o Espírito Santo precisa moldar, transformar algumas coisas em mim e em você, tá? Então é um processo contínuo de tornar-se santo. E por que que Deus pede a santificação? Deus me ama como um pecador. E por que que ele pede a santificação? Simples, porque Deus é santo. E como santo, para eu me relacionar com Deus, eu preciso ser como ele. Entendeu? Então a santificação também é um processo que me faz ou me torna apto para me relacionar com Deus. Entendeu? Então significa separação do pecado e consagração a Deus. Isso se manifesta na disciplina de hábitos, como o uso consciente da internet ou a moderação alimentar, refletindo a dedicação a Cristo. Eu coloquei aqui um uso consciente da internet ou a moderação alimentar, foi de propósito, tá bom, pessoal? Por quê? Porque muitas pessoas acham que a santificação é como essa imagem que está aí no slide, você viu? Está no slide aí? Uma pessoa meditando, separada de tudo. Não é isso. A santificação, ela é eu continuar na internet, eu continuar trabalhando, eu continuar tendo a minha vida, mas eu compreender que agora eu preciso refletir Cristo em tudo isso que eu estou me dedicando. Então, quando eu trabalho, no meu trabalho eu preciso refletir Cristo. Quando eu estou na igreja, eu preciso refletir Cristo. Eu não preciso me isolar do mundo a fim de demonstrar uma santificação ou uma santidade na qual eu não tenho, entendeu? Eu não tenho, muitas das vezes. Então, eu preciso ter essa compreensão. Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos continuar? Legal, então vamos. A santificação, nós podemos dizer que ela possui 3 estágios. Então, vamos usar a nomenclatura. A santificação tem um começo definido na regeneração. Então, uma mudança moral definida ocorre em nossa vida no momento da regeneração. Porque é isso que Paulo vai dizer em Tito, capítulo 3, versículo 5. Paulo escreve sobre o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, uma vez que eu recebi Jesus, que eu nasci de novo, é impossível eu continuar pecando como um hábito ou como um padrão de vida. Alguém pode ler para mim 1 João 3,9? Você vai entender esse texto. Quem que está aí com a Bíblia pode abrir 1 João 3,9?
Quem encontrou pode ler. 3:9 Isso. diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Uau, né? Então, o texto está dizendo que aquele que nasceu de novo, foi criado em Cristo agora, no começo ali da regeneração, ele não pode viver uma vida de pecado, ter o pecado como um hábito. Por quê? Porque o poder da vida nova espiritual em nós impede-nos de render-nos a uma vida de pecados. Assim deveria, né? Então, essa mudança moral é o primeiro estágio da santificação. Então, a mudança moral é o primeiro estágio da santificação. É aquilo que eu falei, William. A santificação, ela, por mais que eu coopere, mas ela é a priori uma obra no primeiro estágio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu chego na igreja todo quebrado, todo cheio de costumes, de hábitos ruins, e o Espírito Santo vai me santificar moralmente, a fim de que eu possa viver como nascido de novo. Pode falar, William. Rapaz, me fugiu a pergunta, cara, mas nessa questão da santificação, como colocar isso daí para você? A pessoa se santifica. Aí, de repente, ali na frente, ela tem uma queda. A justificação continua. Mas essa santificação que ele teve até aquele momento antes dele cair, porque a Bíblia fala assim: você que está de pé, cuide para não cair. Então, isso é um fato que muitos vão cair. E quando a gente cai, essa santificação para voltar, às vezes é mais demorada do que quando a gente tem o primeiro encontro com Cristo. Leva em consideração essa queda perante Deus? Olha, William, isso é uma boa questão, tá? Eu, lendo as escrituras, eu percebo o seguinte. Claro que cada atitude nossa tem uma consequência, né? Seja ela uma consequência visível, invisível, mas tem uma consequência, não é? O pecado, todo pecado confessado a Deus, eu acredito, tá? Eu não sou do tipo que pensa, eu confessei o pecado a Deus, mas Deus continua jogando na minha cara. Se eu me confessei, me arrependi, deixo de praticar, o Senhor vai trabalhar, porque o pecado é uma quebra de aliança, né? Então o Espírito Santo vai trabalhar na minha vida a fim de que eu possa novamente continuar andando. A ordem de Jesus é: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Porque eu estou fazendo essa pergunta porque na congregação teve um amigo meu que ele falou que teve um casal lá, o homem se perdeu nesse meio caminho. E depois ele não teve mais oportunidade. Eles cortam a pessoa mesmo lá. Então, é um pensamento errado, né? É o famoso legalismo, né? É o que eu falo, é a interpretação errada, né? A respeito de um assunto que a Bíblia trata de uma outra perspectiva, né? Eles falam que, por exemplo, o adultério é um pecado sem perdão. Por isso que eles excluem, né? Eles falam que é um pecado para a morte. Então, se é um pecado para a morte, coitado de Davi, né? É o que eu falo, todo pecado não podemos romantizar. Ele vai trazer uma consequência, mas se a pessoa se arrependeu e confessou a Deus, o Senhor apaga, o Senhor esquece. Não é o que diz o texto de João? Filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, nós temos o que? Um acusador? Não. Nós temos um advogado. E o sangue de Jesus nos purificará de todo o pecado.
Então, assim, ô William, a pessoa andou 20, 30 anos, escorregou, eu partilho da opinião de que se ela se arrepender, o sangue de Jesus está aí para purificar e ela continuar a caminhada, a jornada. Entendeu? Tranquilo? Então, dito isso, vamos continuar aqui. Então, essa mudança moral é o primeiro estágio da santificação. Então, nesse sentido, há uma coincidência entre regeneração e santificação. Porque essa mudança moral é realmente uma parte da regeneração. É o que eu falei para vocês. A santificação, a priori, ela é uma obra do Espírito Santo, né? Por muito tempo nós produzimos um legalismo, uma religiosidade. Mas o Espírito Santo é que pode produzir a verdadeira e genuína santificação, né? Mas quando havemos da perspectiva da mudança moral interior, podemos considerá-la o primeiro estágio da santificação. Paulo fala sobre o evento completado quando diz aos Coríntios, 1 Coríntios 6,11, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, no nome de Jesus e o Espírito do nosso Deus opera essa obra em nós, né? Lá em Atos, capítulo 20, 32, ele também, Paulo, né, o escritor de Atos, relata que Paulo chamou os cristãos como aqueles que são santificados. Então, esse passo inicial da santificação envolve uma ruptura definitiva com o poder preponderante do pecado, bem como o amor ao pecado, porque antes de Cristo nós amávamos o pecado, para que o crente não mais seja regido nem dominado pelo pecado, para que o crente não ame mais o pecado. Paulo assim escreveu lá em Romanos 6, 11 e 14. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Então, Paulo ele está dizendo que o crente, o verdadeiro cristão, aquele que recebe Jesus de verdade, ele é, como podemos dizer, liberto do poder do pecado, né? Do poder do pecado. Então, em termos práticos, isso significa que devemos nos firmar em duas verdades bíblicas. Por um lado, nunca seremos capazes de dizer, estou completamente livre do pecado, porque a nossa santificação aqui, ela é progressiva. Mas, por outro lado, um cristão nunca deve dizer, por exemplo, este pecado me derrotou, eu desisto, né? Então, ou faz 37 anos que tenho um péssimo temperamento, e o terei até o dia que eu morrer, e as pessoas têm que aceitar eu do jeito que eu sou. Quem já ouviu essas coisas? Não, irmão, eu sou assim, tem que aceitar do jeito que eu sou. Será? Dizer essas coisas ou pensar assim é o mesmo que dizer que o pecado foi e continua sendo vitorioso e reinante na sua vida, né? Temos que ter em mente que agora eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. E que o pecado já não tem mais domínio sobre mim. Então aquele papo, eu risco faca. Bom, você podia riscar. Agora, em Cristo, você não vai riscar mais. Por quê? Porque agora você rompeu com o pecado. Rompeu inicialmente com o pecado para viver uma vida plena,
de santificação em Cristo, né? O Wayne Grudem vai dizer o seguinte, olha que interessante. Esse primeiro estágio da santificação é como a mudança de amor e desejo. Aí é como a figura de um homem, de um adolescente que amou por toda a vida uma adolescente, e aí quando encontra uma outra, ele deixa de amar aquela e passa a amar essa outra. Assim também somos nós. Antes de Cristo, nós amávamos e desejávamos o pecado, mas agora devemos amar e desejar uma vida para Deus. E isso implica uma vida de santificação. Alguma pergunta aqui, pessoal? Podemos continuar? Nenhuma pergunta? Nenhum comentário? Legal, então vamos continuar aqui, né? Vamos continuar a nossa santificação, né? Eu coloquei esses slides, pessoal, e coloquei essas imagens aí, que é para provocá-los mesmo, tá? Vamos lá. E a santificação hoje? O segundo estágio da santificação é o que nós podemos chamar de um ato progressivo, né? A santificação como um evento, algo progressivo, tá bom? Progressivo. Então vamos lá. Aqui no nosso slide, vocês têm uma imagem aí de uma moça, né? Zen. E aí você pode olhar e dizer assim, nossa, essa moça aí, ela é uma moça controlada. Será? Será que a santificação é isso? A santificação fala de disciplina e domínio próprio, controlar os impulsos carnais, né? Fala do corpo como instrumento de justiça, de servir a Deus ativamente. Fala da adoração, glorificação a Deus, usar o corpo para louvar a Deus. Fala do uso do corpo como um confronto aos desejos da carne, viver em pureza e santificação. Então, nem sempre a pessoa ser zen ou coisa do tipo implica que ela seja santificada, tá bom? Mas a santificação, ela vamos dizer assim, em muitos aspectos, né? Ela é um ato ela é um ato progressivo, né? Ela é um ato progressivo. E dentro desse ato progressivo, envolve essas tensões, né? A tensão entre crentes em Cristo Jesus, pessoas santas, mas santificados corporal, né? Como um processo contínuo, experimentando a tensão entre a nova natureza e a luta contra o pecado da carne, como na disciplina de hábitos pecaminosos e uma jornada progressiva não instantânea. Então, quando eu falo que a santificação dentro desse processo, irmãos, progressivo, ela gera tensão, eu estou querendo dizer o seguinte, que eu estou querendo falar dessa luta que existe. Porque muitas pessoas pensam assim, e eu vejo muitos pregadores colocando a santificação dentro dessa perspectiva. Agora eu recebi Jesus, e agora eu não sinto mais desejo de nada. Às vezes não parece que é assim que é feita a pregação concernente à santificação? Meus irmãos, só que tem um porém.
É agora que vai começar a luta mesmo. Entendeu? Quando eu aceito Jesus, passo pelo primeiro estágio, no segundo estágio agora, que é o estágio progressivo, é agora que vem a tensão mesmo. Por quê? Porque de um lado está uma natureza que deseja pecar, só que por outro lado está uma natureza, né? Por um lado há desejos de pecar, mas por outro lado há uma nova natureza, uma nova pessoa que luta para que o velho homem não venha ressuscitar na minha vida. Fazer uma pergunta, irmãos. Só eu tenho essa perspectiva de que essa santificação progressiva, ou esse segundo estágio da santificação, é aonde acontecem as nossas tensões, é aonde acontecem as nossas lutas, ou mais alguém entende assim? O William, a irmã Nathalie. É. Pessoal, exatamente, isso mesmo, né? Mas vamos entender agora esse segundo estágio, que é a santificação que aumenta, progressiva. Ainda que o Novo Testamento fale sobre o começo de santificação, ele também nos apresenta a santificação como um processo que continua por toda a vida cristã, né? É, lá em 2 Coríntios 3,18, Paulo diz: todos nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então a transformação é de glória em glória, é estágio por estágio. Gradualmente nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, conforme avançamos na vida cristã. Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, 13 e 14: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo, ó, o processo, o progresso, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em outras palavras, embora Paulo não houvesse ainda alcançado a perfeição, prosseguia para alcançar todos os propósitos pelos quais Cristo o salvara. Paulo vai orientar os irmãos de Colosso a não mentirem uns para os outros, vistos que eles se revestiram do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. O escritor aos Hebreus vai lembrar seus leitores de que nós não devemos nos embaraçar com os pecados dessa vida. E ele vai nos exortar a seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tiago encoraja seus leitores a tornar-se praticantes da palavra e não somente ouvintes. Pedro recomenda que nos tornemos santos em todo o nosso procedimento. Então, se nós fôssemos listar aqui, seriam múltiplas citações no Novo Testamento, mas todas elas nos exortam a andar de acordo com o que Cristo estabeleceu, a fim de que possamos futuramente nos parecer com Cristo Jesus. Tranquilo essa segunda parte da santificação? Alguma pergunta? Algum comentário?
Nenhum. Vamos para o terceiro estágio da santificação, que é a santificação completa. E essa santificação completa, ela acontece de duas maneiras. Uma delas é a morte, quando nós morremos, e a segunda é quando o Senhor retornar, e aí o nosso corpo será também plenamente santificado. Isso é muito importante compreender, viu, gente? Por quê? Note que quando, quando, quando eu morro, eu alcanço a santificação da minha alma. Por quê? Porque eu cheguei à semelhança, cheguei àquele momento onde tá tudo certo, tá bom? Eu acho que vocês já devem ter escutado, e eu concordo, porque eu falo porque eu vi isso. Pessoas que ficam anos num leito de enfermidade, porque o Senhor quer tratar, né? Conheci uma pessoa que o Senhor a deixou ali até ela liberar perdão. Aí você fala, meu Deus, que cruel. Não, gente, isso é a misericórdia do Senhor. Por quê? Porque o Senhor quer tratar aquela alma. Então, na morte, a alma, a priori, alcança a santificação completa. Porém, quando o Senhor Jesus retornar, não só a alma, mas o corpo também obterá a santificação plena, né? Por causa do pecado que ainda permanece em nosso coração, embora tendo nos tornado cristãos, nossa santificação nunca se completará nessa vida. Isso é um grande debate. Por quê? Porque vamos dizer assim, há escritores, há comentaristas que defendem a santificação plena nessa vida. O Wayne Grudem, por exemplo, defende que é impossível. Por quê? Porque nessa vida nós podemos alcançar, por assim dizer, a santificação da nossa alma. E ela se completa quando nós morremos. Mas o corpo volta ao pó ainda, e morre, se decompõe, muito por conta do pecado que ainda opera e por conta da morte. Então, alguns comentaristas dizem que a santificação completa do corpo se dará na glorificação, quando a morte não terá mais, como podemos dizer, não terá mais poder, ela será julgada e lançada no Guiena, no lago de fogo, né? Então, nessa vida, por conta dos pecados, não será possível. Mas uma vez que morramos e estejamos com o Senhor, é a nossa perspectiva, então nossa santificação se completa no sentido da nossa alma, que é liberta do pecado que habita em nós, aperfeiçoada. Por isso que a primeira que sente os efeitos completos da santificação é a alma, né? O autor de... Fala, William. Ô, Sérgio, Fala. eu não sei se eu estou muito errado, mas eu creio que nós não vamos conseguir a santificação perfeita nunca nesse tempo. Sim, sim. Porque vai falar que como que era o nome dele? Que andou com Deus 300 anos e Deus se agradou e levou ele para lá? Enoque. Enoque. E Deus viu ele bom, que agradou a Deus. Mas perfeição, a gente só vai ver em um aqui nessa terra. Foi Jesus. Agora, assim, no meu pensamento, até a minha alma
nessa vida, eu ainda creio que ela ainda vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, vai chegar num ponto que vai estar boa, vai estar legal para Deus. Ó, agora você já está legalzinho, certo? Mas a perfeição da alma, eu também só acredito depois da morte. E o corpo, eu tenho um pensamento assim, não sei se eu sou louco, não sei. Que Adão tinha um corpo e depois do pecado, este corpo perdeu muito na questão do pecado, porque a gente não suportaria ver Deus hoje. Sim, Então, eu acho que quando ele peca, que ele ali come a maçã ali, que ele peca, que ele é expulso do jardim, o corpo dele eu acho que é modificado. Assim, não sei se em questão de genética, em alguma coisa, porque se a gente formos estudar a ciência, era para o nosso corpo não morrer. Porque se as células se regeneram todo dia, a gente não tinha nem que envelhecer. Aí eu creio que a questão do pecado faz a gente envelhecer. A nossa sim, mente, a nossa mente, a gente não usa 6% dela? Imagina se a gente conseguisse usar 100% da mente como Adão tinha. Então, eu acho que é impossível o nosso corpo continuar do jeito que é quando a gente encontrarmos com Jesus. Eu sempre entrei em alguns debates, escutei algumas coisas questionando assim, como que será o nosso corpo? isso. Segura aí, porque vai ser na glorificação. Nós vamos entrar nisso daí, tá bom? Então, mas Aí, nessa questão, no meu pensamento da alma, a nossa alma também não vai chegar na perfeição nessa terra. não, nessa terra não, só quando morremos. Tá. Quando nós morremos, aí de certo aspecto, sim. Porque lá em Hebreus 12, 23, olha o que diz, ó. O autor de Hebreus 12, 23 escreveu assim, ó. É, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, os justos que morreram, eles já estão aperfeiçoados no seu, vamos dizer assim, o seu homem espiritual, a sua alma está aperfeiçoada, completamente santificada. Entendeu? Agora o corpo não, é só quando o Senhor retornar, né? Só quando o Senhor retornar. Entretanto, nós precisamos considerar que a santificação envolve a pessoa toda, incluindo o nosso corpo. Então compreendemos que ela, aí sim, ela não se completará inteiramente antes que o Senhor retorne e ressuscitemos com ele. Nós esperamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo do céu, quando ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória. E é na sua vinda que seremos vivificados com o corpo da ressurreição, e então iremos levar conosco plenamente a imagem do celestial, ok? Então, nós podemos entender o seguinte, que nessa, nessa vida a pessoa morre, a sua alma é aperfeiçoada, é santificada, mas a santificação completa, plena, psicossomática do homem se dará somente no arrebatamento, no retorno do Senhor, quando ele ressuscitará os mortos e os que estão vivos serão transformados e aí sim experimentarão plenamente, plenamente a imagem celestial. Tranquilo? Alguma pergunta? Fala, William. E aí, esse corpo glorificado, ele tem outro debate. Muitos falam que vai ser como você morreu, e muitos falam que vai ser tipo. Qual foi o ápice da sua idade? 33 anos, que nem Jesus? Eu acho que ele estava no ápice. Tinha chegado Oh, no topo do seu corpo. Que porque se você vai ser. Depois que você morre, que você vai ser. Falam que a gente vai ser reconstruído, assim, vai receber um novo corpo. Você
você entra em alguma dessas linhas, se eu morrer velhinho, meu corpo vai voltar velhinho, ou se eu vou voltar num corpo num auge, tipo, o de Adão foi feito. Sim. Então, daqui a pouco, na glorificação, nós vamos discutir essas questões. Tá bom? Nós vamos entrar nisso. Pessoal, só para finalizar a santificação aqui, então vamos lá. A santificação, vamos dizer assim, ela afeta o homem como um todo. Então, o nosso papel como trabalhador, o nosso papel como pai de família, como cristãos, toda a nossa vida, ela deve ser afetada pela santificação, tá bom? Pela santificação. E agora, avançando, vamos para nosso texto 10, né? A glorificação. Então, a santificação, ela é o quê? Ela é o processo pelo qual eu me torno parecido com Jesus. E a glorificação é quando eu recebo um corpo semelhante ao de Jesus. Então, na santificação eu me torno, na glorificação eu recebo aquilo que é o meu maior prêmio, que é poder ter um corpo glorificado, ressurreto, como o corpo do Senhor Jesus o é, tá? E aí, vem as perguntas, William. Agora nós vamos entrar. Quando receberemos o corpo ressurreto? Como será esse corpo? São muitas as questões, né? Então, antes de adentrarmos nas questões como será esse corpo, como esse corpo se parecerá, vamos primeiro embasar a doutrina da glorificação no Novo e no Antigo Testamento, ok? Deixa alguém aí já a Bíblia pronta que nós vamos ler alguns versículos. Então, o primeiro texto, assim, a passagem principal que fala a respeito da glorificação é 1 Coríntios 15, do 12 ao 58, tá bom? Depois vocês podem ler. E no texto 22 e 23 diz assim: também em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo as primícias, e então na sua vinda os que pertencem a Cristo. Então, William, esse texto já começa a nos dar uma resposta sobre como se parecerá o nosso corpo. Se parecerá com a primícia, com Cristo. Será um corpo semelhante ao de Cristo. Não seremos, eu não tenho uma perspectiva de que nós seremos espíritos, como alguns acreditam. Não seremos anjos e não teremos um corpo semelhante ao de anjos. Teremos um corpo como o que temos hoje. Porque Adão foi criado em corpo físico antes do pecado entrar. Entendeu? Então, assim, Cristo veio, a Bíblia não diz que ele se tornou, a Bíblia diz que ele, né, o texto vai dizer assim, lá em João, capítulo 1, versículo 14, é muito interessante que olha o que o texto fala a respeito da encarnação, né, de Cristo. Olha o que diz. Quero ler aqui com vocês. Ó. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. O que isso implica? Implica que não é que Jesus se fez. Ele não parecia carne, ele tornou-se. Ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como homem, e a Bíblia diz que é Jesus Cristo, o homem, que intercede por nós. Então, esse homem fala o que? Da humanidade do seu corpo, da sua natureza. Ele é Deus, mas ele está em corpo. Cristo ressuscitou em corpo. As feridas puderam ser vistas por Tomé, tocadas por Tomé. Entendeu? Então, quando falamos
da, da glorificação, eu preciso compreender primeiro que a glorificação é a etapa final da salvação, marcando a completa transformação do crente. Ela envolve a redenção e ressurreição do corpo, tornando-o imortal e incorruptível. Assim como Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, os crentes alcançarão plena comunhão com Deus para a eternidade, tá? Então, esses textos vai dizer o seguinte, e aí, dentro do versículo 35 ao 50, Paulo discute a natureza do corpo da ressurreição com certo grau de detalhamentos, né? E ele conclui dizendo que nem todos os cristãos morrerão, mas que alguns permanecerão vivos quando Cristo voltar e terão o corpo imediatamente transformado em um novo corpo ressurreto também, que nunca poderá envelhecer, enfraquecer, nem morrer. Falando a respeito da ressurreição, no Antigo Testamento encontramos também. Abre para mim aí, alguém, Isaías 26:19. Para quem acha que a doutrina da glorificação é coisa só do Novo Testamento, ou o Antigo. Poderíamos citar aqui vários, mas vamos ler só Isaías 26:19. Pode ler quem encontrou. Quem que vai ler? Isaías 26:19. Pode ler. 19. Isso. Diz assim: os vossos mortos é também os meus cadáveres. De novo, os vossos mortos e também os meus cadáveres viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Uau, hein? Olha aí. Posso ler na minha tradução? Pode? Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Leia para mim Daniel 12:2. Esses dois textos são o texto áureo da doutrina da glorificação, né? Que passa pela ressurreição. Daniel capítulo 12, versículo 2. Fala assim: o Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó, segundo o seu proceder e segundo as suas obras, o recompensará. Ah, eu li errado. Pode ler outra pessoa aí, que eu estou no Oséias. Eu errei aqui no livro, Sérgio. Daniel E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Uau! Então, o que esses textos nos mostram? Nos mostra que haverá uma ressurreição, tá bom? Só um adendo, não é o propósito da nossa aula aqui discutir muito isso, até porque o próximo livro que nós vamos estudar é Apocalipse, tá? Aí nós vamos entrar em alguns pontos, mas eu tenho uma perspectiva de que a ressurreição ela é importantíssima para a glorificação. Nós temos o hábito de dizer assim, a pessoa morreu em Cristo, ela já está no céu. De certa forma ela está porque ela está sendo consolada. Mas o céu, morada de meu Deus, a nossa eterna morada, ninguém ainda entrou lá. Ninguém ainda inaugurou. Por quê? Porque será inaugurada quando Cristo voltar com a entrada da igreja com todo.
É o que está lá em Tessalonicenses. A igreja, todos os salvos entrarão nela. E aí eu tenho uma perspectiva, por que também? Porque se conquista, e quando eu digo conquista, não é que eu me salvo, tá bom, pessoal? Mas eu procuro viver, sabe, o segundo processo da santificação, no qual eu coopero? Procuro ter uma vida de oração, de consagração, de leitura da Bíblia. Em resumo, eu desprezo o pecado, luto contra o pecado, venço com corpo, alma e espírito. Então, por que só a alma entraria primeiro? Por que só o espírito entraria primeiro? Então, eu presumo que, se eu venci em carne, eu conquisto o prêmio em carne também. Por isso que a ressurreição é importante para o salvo, porque esse salvo, ele receberá e gozará da salvação, corpo, alma e espírito. E o inferno a mesma coisa. O inferno a mesma coisa. A pessoa, ela é condenada em carne, porque em corpo, alma e espírito, né? O seu ser psicossomático. Então, ela rejeitou a salvação como um todo, com todo o seu ser. Todo o seu ser também será condenado. E aí tem só uma discussão, né? Se essa condenação ela é eterna ou ela é parcial. Eu, assim como Vailate e muitos outros, defendemos a ideia de uma condenação eterna. Por quê? Porque o Guiena, aqueles que serão lançados ali no Guiena, eles serão lançados, né? Porque pecaram contra Deus de forma deliberada. E uma vez que eles estão ali no Guiena, eles blasfemarão de Deus, e quanto mais eles blasfemam de Deus, mais serão castigados, e quanto mais castigo recebem, mais blasfemam de Deus. Então, de certa forma, será como um ciclo, entendeu? Então, por esse motivo, eu, Sérgio, defendo uma condenação eterna, tá bom? Mas eu só queria trazer isso. Agora, vamos falar da glorificação, que é o que nós estamos discutindo aqui, né? Vamos deixar o GE, essas outras coisas para a aula, quando chegar lá o Apocalipse. Pode falar, William. Ô, Sérgio, eu quero entrar numa questão que você falou aí, que ninguém ainda está no paraíso, né? Certo? Não está na casa de meu pai, a nossa eterna morada. Eles estão sim no paraíso, estão debaixo do trono de Deus, biblicamente, mas eu falo assim na morada eterna. Ah, tá. Entendi. Porque é isso que eu ia perguntar. Eu não sei como está escrito no grego, como que se não há alguma falha na tradução. Porque quando ele fala pro ladrão na cruz e vira e fala assim, ainda hoje estará comigo no paraíso. Sim, então, esse paraíso é aquele paraíso ali de Lucas 16, né? O lugar de consolo, que lá em Apocalipse 6, lembrando que a revelação também é progressiva, tem-se vamos dizer assim, um leque muito maior. Eles estão debaixo do trono de Deus, conscientes, assim acredito eu, mesmo os salvos estão conscientes, assim como os perdidos também estão conscientes daquilo que o Ciro Sanches vai chamar de uma antessala do inferno. Até porque o próprio Guiena, que é o inferno em si, ele não foi ainda inaugurado, entendeu? Por pessoas, não foi inaugurado ainda. Os primeiros que vão inaugurar ali o Guiena, o Lago de Fogo, será quem? O Anticristo, o dragão e depois todos aqueles que fizerem parte da segunda ressurreição, né? Por assim dizer, que será uma ressurreição para condenação. Então é nesse aspecto. Fale, irmão Alex. Não, o irmão já respondeu. Eu tava com a mesma dúvida que o William. O irmão já respondeu já. Tá certo, então. Então vamos continuar aqui. Aí, passando pela glorificação, a pergunta que vem é: como será, como se parecerá o corpo da ressurreição, né? Então, se Cristo ressuscitará o nosso corpo dentre os mortos,
na ocasião da sua volta, e se o nosso corpo será semelhante ao corpo ressurreto de Cristo, com que se parecerá o nosso corpo ressurreto? Essa é uma pergunta, né? Então vamos lá. Paulo, para explicar isso, ele usa o exemplo de um plantio de semente no solo, com a devida espera até que ela cresça e se transforme em algo muito maravilhoso. Né? Então Paulo prossegue a sua explicação dizendo o seguinte, 1 Coríntios 15, 42 a 44, depois 49. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também a imagem do celestial. O fato de que o nosso corpo será incorruptível significa que ele não se desgastará. Em outras palavras, não envelhecerá. Não estará sujeito à enfermidade, doença. Será para sempre um corpo plenamente saudável e forte. Além disso, visto que o envelhecimento gradual faz parte do processo pelo qual o nosso corpo agora é sujeito à corrupção perpetuamente, né, está sujeito agora à corrupção, é certo pensar que o corpo da ressurreição não terá sinal de envelhecimento, mas terá perpetuamente as características da juventude acompanhadas de maturidade como homens e mulheres. Não haverá sinal de doença nem de dor, pois todos seremos perfeitos. O nosso corpo ressurreto mostrará o cumprimento da plena sabedoria de Deus ao criar-nos como seres humanos, ápice de sua criação, portadores adequados de que a imagem e semelhança de Deus. Paulo também afirma que o nosso corpo será ressuscitado em glória. Quando esse termo aparece em contraste com desonra, como é o caso da sugestão paulina, ele está querendo dizer o seguinte, que o nosso corpo será belo, atraente, será um novo corpo. Não haverá mais algo desonroso ou desprezível, mas será um corpo belo. Além disso, visto que a palavra glória é tantas vezes usada na Bíblia para sugerir aquilo que é belo, resplandecente, radiante, que envolve a presença de Deus, e isso sugere que haverá também uma beleza maravilhosa em nosso corpo, né? Que será provavelmente a própria presença de Deus habitando plenamente em nós, né? Nosso corpo também será ressurreto em poder, né? Contrastando agora a fraqueza que temos, né? Nosso corpo ressurreto ficará livre não só das doenças e do envelhecimento, mas também da fraqueza, gozará de plena força, né? Finalmente, Paulo afirma que o nosso corpo será espiritual. E é com base nesse corpo espiritual que alguns pressupõem que será um corpo de espírito, não um corpo de carne, né? Mas vamos entender aqui essa palavra espiritual, que ali no grego aparece como pneumatikon, que tem o sentido de não físico, mas sim consonante com o caráter e a atividade do Espírito Santo, né? Então, a tradução de semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Dá uma ideia incorreta. Uma parafrase mais clara seria: semeia-se em corpo natural, sujeito às características e desejos dessa era, regido por sua própria vontade pecaminosa,
mas ressuscita-se corpo espiritual inteiramente sujeito à vontade do Espírito Santo e sensível à direção do Espírito. Esse é o sentido do corpo espiritual. Concluindo, quando Cristo voltar, ele nos dará um novo corpo ressurreto para ser semelhante ao seu próprio corpo. 1 João 3,2. Quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Não somente no sentido ético, mas também no sentido físico. Então, apesar dessa ênfase clara no Novo Testamento na semelhança entre corpo o de Jesus após a ressurreição, alguns apresentam objeções, afirmando que é impossível, mas biblicamente nós vemos que não há o porquê de duvidar desse corpo. E aí entra uma grande tensão: continuidade e descontinuidade. Wayne Grudem levanta uma questão interessante, ele vai dizer assim: que tipo de continuidade haverá entre o nosso corpo presente e o nosso corpo futuro ressurreto? Talvez essa seja a sua pergunta, né, William? Que continuidade haverá? Será que o nosso corpo será idêntico ao atual, tendo as mesmas características? Ou será um pouco diferente? Né? Ou será ainda completamente diferente? E será que o nosso corpo ressurreto será feito das mesmas moléculas das quais são formados o nosso corpo terreno? Ou será que ele será uma criação de Deus inteiramente nova? Ou será tal corpo uma combinação do novo e do velho? A resposta correta seria: ele vai ser uma combinação do velho com o novo, tá? E aí eu quero explicar para vocês, né? Paulo, se lembra que eu falei que Paulo usa a figura da semente para falar sobre o corpo? Wayne Grudem explica isso, e eu quero abrir aspas aqui para o Wayne Grudem de forma sensacional, ó. Abre aspas. Quando Paulo falou da natureza do corpo da ressurreição, deu o exemplo da semente plantada no solo, né? E quando semeeis, não semeeis o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprovidar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. 1 Coríntios 15, 37 e 38. Nesse exemplo, ele se baseia na experiência humana comum, de que há diferença entre o que se semeia e o que nasce. Mas há também semelhanças. Assim, uma semente de milho vai produzir o quê? Milho. O que se semeia é o que nasce, né? Assim como uma semente cresce até tornar-se uma planta maior, retendo o que nela havia, mas também nuidade como diferenças, nessa analogia podemos dizer que tudo que nosso corpo físico permanece, né, na sepultura será tomado por Deus. Já te respondendo, William, então, vai ser, você morre hoje. Tá vendo o William aí? O Senhor vai tomar esse William. E desse William, ele transformará para construir um novo corpo ressurreto. Todavia, os detalhes de como isso acontecerá não estão claros nas Escrituras. O que indica é que haverá sim uma continuidade significativa entre o corpo presente e o corpo que teremos na eternidade. 1 Coríntios 15, 51 e 53 diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Veja só, transformado não é criado. Deus não vai criar um outro William. Deus vai transformar o William. Ok? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível
Se revista, a ideia de se revista é se vestir da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, precisamos observar bem que o corpo do próprio Cristo ressurreto, embora um pouco diferente do seu corpo antes de morrer, né? Tanto que os discípulos não o reconheceram imediatamente em todas as situações, era semelhante o bastante quanto à aparência, de modo que os discípulos o reconhecessem rapidamente, rapidamente. Em outras palavras, né? Nós nos reconheceremos. Por quê? Porque há um indício lá em Mateus 8:11 que Jesus disse: "E muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus", né? O reino dos céus. Então, note que nessa ressurreição, nessa glorificação, os nossos corpos serão semelhantes. Aí o Ayn levanta uma questão interessante, que há uma certa resistência por parte de muitos evangélicos para afirmar claramente que haverá uma ressurreição e que esse corpo ressurreto será material, físico, e que, de certa forma, será uma continuidade desse corpo. Por quê? Porque a nossa escatologia ela é muito futurística. Então, eu não cuido do corpo porque eu acho que o corpo para nada serve. Mas é esse corpo que o Senhor está usando aqui, nessa noite, por exemplo, para que vocês tenham ensino. Então, de certa forma, William, o que eu posso te responder é isso. É que na ressurreição teremos um corpo físico e real, né? Mas viveremos em um corpo, por mais que ele seja físico, excelentes em todos os seus atributos. Aí é gozar de inteligência plena, de saúde física plena. Enfim, será uma vida eterna plena, plena. Eu não sei se respondeu a tua pergunta. Legal. Alguém mais tem alguma pergunta em relação a isso? Ô Sérgio, Vale. é, boa noite. E no caso, se vamos fazer uma colocação, uma pessoa que era cristã e o corpo dela, a matéria dela, vamos supor, ela foi queimada, vai ficar tudo, né? O corpo vai ficar fora de si. Aí faz como, no caso aí, nessa situação? Então, a cremação ela não muda em nada, né? A cremação ela só acelera, vamos dizer assim, aquele processo de virar pó, porque a própria cremação depois você vai lá pegar a cinza da pessoa, né? Tem gente que põe num potinho, tem gente que joga em mar, enfim. Assim, entenda, gente, o jeito que a pessoa morreu não vai impedir a sua ressurreição do jeito que o seu corpo jaz na memória de Deus. Deus tem em sua memória, em seu poder, o corpo daqueles cristãos, por exemplo, que morreram em naufrágio. Além de morrer afogado, ainda foram comidos por bichos. O Senhor sabe onde estão os restos mortais dele. Por isso que a ressurreição, ela será muito, mas muito poder de Deus. Por quê? Porque imagina que né, todos os mortos, que todos os que morreram em Cristo ressuscitarão, independente de como foi a morte, entendeu? Eles ressuscitarão. Não sei se te respondeu, Douglas.
Não, beleza. Eu já tinha um pouco de ciência, porque às vezes o pessoal faz as perguntas só para fundamentar mais ainda, sabe? O questionamento. Legal, legal. Pessoal, só para nós resumirmos aqui, então as características desse corpo glorificado é incorruptibilidade, imune à decadência, doença, morte, poder, né? Uma capacidade de superar limitações físicas que nós temos hoje. Então, corpo imortal, enfim. Espiritual, quando fala espiritual, não é no sentido de que vai ser espírito, tá? Vocês entenderam. Não mais carnal, mas guiado pelo espírito. E quando fala de um corpo glorioso, é um corpo que reflete a imagem de Cristo, a beleza divina, né? É tudo aquilo que Adão perdeu, né? Tudo aquilo que Adão perdeu. E aí, nós temos aqui, ó, um paralelo para vocês entenderem, tá? O corpo terreno, né? O corpo terreno aqui, ele é um corpo que nós possuímos atualmente, tá? Ele é sujeito às finitudes dessa vida, é corrupto, ele morre, ele experimenta fraqueza, envelhecimento. O corpo glorificado, ele está livre dessas fraquezas, porque ele é um corpo semelhante ao de Cristo, né? E aí tem uma grande pergunta que se faz, tá? E a Bíblia se cala, tá, pessoal? Como será esse corpo? Nós seremos as crianças que morreram, elas vão ressuscitar adultas ou vão ressuscitar crianças e depois, quando chegar numa certa idade ali, ficam naquela idade eternamente? E aí? Depende muito, a resposta para isso, até o William fez no começo da aula, depende muito da visão escatológica, tá? Então, se você tiver uma visão escatológica de que na eternidade será uma grande família, mas a família de Deus, então todos nós, aí tem alguns que defendem que todos nós estaremos numa estatura de maturidade, ou seja, não haverá crianças, ok? Outros defendem que essas crianças ressuscitarão crianças e crescerão até chegar a uma estatura perfeita, que aí alguns comentam, né? Eu até fui pesquisar, que seria, por exemplo, a idade ali próxima de uma coisa de 30, 40 anos. Agora, se você for da opinião de que haverá continuação de família na eternidade, ou seja, casamento, e é uma ideia que eu não vejo nenhum problema, pessoal, porque a instituição do relacionamento entre homem e mulher foi estabelecido por Deus antes do pecado, tá? Eu não entendo esse medo absurdo que as pessoas têm de alguém que imagina um casamento na eternidade, né? Mas assim, isso são conjecturas, porque a Bíblia se cala também quanto a tudo isso. Mas se você for dessa visão, então dentro dessa própria visão, o que eles defendem? Que continuará tendo parto, nascimento, e que essa criança, quando nasce, ela vai crescer, vai chegar numa estatura ali, só não vai envelhecer, porque a morte não haverá. Mas, diante de tantas teorias e pensamentos, o que eu sempre digo é o seguinte, meus irmãos: quando chegarmos lá, saberemos como é. Eu acho que a nossa luta tem que ser para chegar lá. Chegou, saberemos como é. Hoje, o que nós temos só são conjecturas, porque a Bíblia se cala. Se cala justamente porque é o que Paulo escreveu, né? O que não chegou ao nosso coração, que os olhos não viram, são as coisas que Deus tem preparado para nós. E eu tenho muita certeza, meus irmãos, que lá na eternidade nós teremos grandes, maravilhosas surpresas. Ok? Alguma pergunta? Nenhuma?
Pessoal, vamos concluir essa aula, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom retorno de férias, tá bom? Até semana que vem.